Primeiro livro de Samuel, capítulos 21 e 22. Saul continua perseguindo Davi, o ódio de Saul por Davi só aumentava, e Davi então se viu na obrigação de fugir. Ele tinha muito temor e ele não queria tocar em Saul porque ele sabia que Saul também havia sido ungido por Deus. E esse ódio de Saul por Davi é porque Davi era um oponente, um opositor do seu trono. E é interessante que os escritos da Bíblia satânica, ela mostra exatamente isso. Livre-se dos seus oponentes. Se alguém se opuser no seu caminho, livre-se dele. E esse espírito maligno tem penetrado no coração desses homens poderosos dos grandes impérios em toda a história e ainda hoje. Nós percebemos que quando um líder de uma grande nação, ele vê que há um opositor no seu caminho, alguém que pode vir a ocupar o seu trono, eles não pensam duas vezes antes de eliminar essa pessoa. Então, Davi, quando vê que ele iria mesmo ser eliminado, ele foge e ele se encontra com Aimeleque, que era sacerdote, e o sacerdote dá para ele o pão sagrado, porque Davi cria toda uma história ali, na verdade, para proteger o sacerdote de uma retaliação de Saul. E só que havia ali um dos servos de Saul, Doeg, e ele viu Davi sendo bem tratado, recebendo a espada, recebendo pão, e depois ele entrega esses sacerdotes a Saul, e houve então uma matança, um crime estimulado pelo ódio. Cerca de 85 sacerdotes foram assassinados friamente. Depois Saul mandou matar também as crianças, os homens, as ovelhas, os jumentos, todos da cidade de Nob. Então Saul estava cego pela inveja, pelo ciúme, pelo medo de perder o seu poder e o seu trono. E nessa matança morrem então todos os sacerdotes, com exceção de Abiatar, que virou então um sumo sacerdote, e esse Abiatar, ele se une a Davi, e Saul perde toda a assistência espiritual dos sacerdotes, e Davi passa a ter do seu lado, na sua caminhada, essa amizade, esse companheiro de guerra e um companheiro também espiritual. Interessante que no capítulo 22 vai mostrar que quando Davi ele foge e vai para a caverna de Adulão, e quando sua família e vários homens ficaram sabendo desta situação de Davi, eles também se juntaram e eles formaram um exército junto com Davi. E o versículo de número 2 fala da característica desses homens. Veja que interessante. Homens endividados, homens que se achavam em aperto, amargurados de espírito. Estes eram os valentes de Davi. O que é que motivou esses homens a se posicionarem para estar com Davi nessa guerra? Indignação. Eram homens que estavam descontentes com a situação do reino de Saul, e que esse seja o nosso motivo nessa guerra que nós estamos vivendo, essa guerra moral, essa guerra cultural. É impossível vermos o que Satanás tem feito contra as crianças, contra os bebês, esses ataques terroristas, esses ataques moral ao bebê, às crianças, essa erotização, essas doutrinações. É impossível ficarmos inertes em meio a essa guerra. E Deus está procurando os seus valentes, homens e mulheres indignados, que se posicionem em oração. Mas não só em oração. Nós vamos para a guerra pregar, anunciar a palavra de Deus, levantarmos a nossa espada, que é a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulos 23 e 24. Davi vai para Keila
porque ele fica sabendo que os filisteus estão atacando esta cidade, mas antes ele consulta o Senhor. Depois Saul fica sabendo que Davi está em Keila, e Davi de novo consulta ao Senhor. É interessante que quando Saul mata todos os sacerdotes, Abiatar se une a Davi. Então agora Saul está sem nenhuma assistência espiritual, mas Davi está acompanhado por um homem de Deus. Essa é a diferença daqueles que buscam a orientação do Senhor em suas lideranças. Davi, mais do que nunca, tem do seu lado um auxiliar espiritual, ele tem do seu lado o sumo sacerdote. Então Davi consulta o Senhor em todas as suas ações. Quantas vezes nós temos consequências terríveis na nossa vida porque nós não consultamos ao Senhor? Eu ouço pessoas dizendo, eu estou passando por uma provação. E quando nós vamos fazer uma análise da situação, não é uma provação. Às vezes é consequências de uma atitude tomada precipitadamente, sair de um emprego, mudar de uma cidade, fazer um negócio errado, uma transação errada. E aí a pessoa tem dificuldades financeiras, ou tem dificuldades na saúde, talvez por uma vida sedentária, ou talvez por uma má alimentação, e acaba tendo alguns problemas na saúde ou nas finanças, simplesmente por consequência, e não como uma vontade de Deus em provar esse servo dele. Então Davi nos ensina a buscar orientação do Senhor em todas as nossas ações. Nessa fuga, Davi se esconde numa caverna em Engedi, e é interessante que Saul, sem saber, entra nessa caverna no capítulo 24 para aliviar o seu ventre, provavelmente aqui para fazer suas necessidades. E quando os soldados de Davi viram isso, disseram, Davi, esse é o momento. Deus trouxe o inimigo na sua mão, mas Davi teme ao Senhor, teme tocar no ungido do Senhor. E Davi precisava, na verdade, mostrar para Saul que ele não queria matá-lo e que isto era uma calúnia, era uma mentira, era um falso que levantaram contra ele. Ele precisava mostrar isso para Saul. Então o que Davi faz? Davi vai lá, de uma forma sorrateira, pega a sua espada, corta um pedaço da roupa de Saul, talvez ele estivesse nesse momento descansando, e depois Davi mostra para ele, olha aqui, eu estive com você, eu tirei um pedaço da sua roupa, então eu quero mostrar para você que eu não pretendo lhe matar, eu amo você, eu não quero roubar o seu trono. E então calúnia é isso, é um falso contra pessoas de caráter. A calúnia só atinge pessoas íntegras. Os ímpios já têm o seu caráter denegrido. Saul, então, demonstra, entre aspas, um arrependimento e pede perdão para Davi e disse, não, Davi, não vou mais te perseguir, fica tranquilo, eu só preciso que você me prometa que você não vai eliminar minha descendência, porque esta era a atitude dos reis quando eles ganhavam uma batalha, era matar toda a descendência do rei que perdia aquela batalha. E Davi, ele tinha tanta convicção da sua chamada, da unção do Senhor sobre a vida dele, que ele sabia que no tempo certo ele iria assumir aquele trono. No verso 15, ele diz, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e que o Senhor pleiteie a minha causa, e que o Senhor faça justiça por mim, que nós possamos aprender com esse guerreiro Davi, que o nosso Deus é um Deus justo. Quando vimos tantas injustiças, às vezes o ser humano quer fazer justiça com suas próprias mãos, mas este não é o querer do Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. Quando falamos aqui de Davi não querer tocar no ungido do Senhor, erroneamente muitas pessoas usam esse texto na sua autodefesa. Quantas pessoas que vivem uma vida errada e elas mesmas se auto-intitulam homens e mulheres de Deus, e eles usam isso como chavões.
né? Eles dizem, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Então nós estamos falando aqui de um período muito diferente do nosso. Nós estamos falando aqui de um tempo em que esses homens eram consagrados a Deus como um representante do seu reino. Homens e mulheres, sacerdotes, profetas e reis, eles eram intermediários entre Deus e o homem. Quando Jesus ainda não havia morrido, não havia ainda quebrado a parede de separação, quando Deus queria falar com o homem, Deus falava por meio desses homens ungidos. Então, a unção que aconteceu no Antigo Testamento, ela não se compara com a consagração que temos hoje de líderes, pastores, obreiros. São homens hoje que são separados para o ministério. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Há uma história aqui lindíssima de como uma mulher sábia pode evitar uma tragédia ou uma mulher tola causar uma tragédia. Essa mulher, Abigail, ela é casada com um homem por nome Nabal. O nome dele significa tolo. E Davi, fugindo de Saul, está ali próximo às terras desse homem, em Maom, e ele pede então dos seus soldados para ir buscar alimento na fazenda de Nabal, porque é dia de tosquia e provavelmente havia muita fartura naquele dia. Mas Nabal desdenha os homens de Davi, desdenha os servos de Davi e nega essa comida. Quando os homens de Davi voltam com a notícia para Davi, Davi fica irado e ele diz, nós vamos entrar na fazenda e nós vamos matar aquelas pessoas. E ele disse, não vai ficar um só homem do sexo masculino. E então um dos servos de Nabal, que sabia que o seu senhor Nabal era tolo, mas que era casado com uma mulher sábia, ele vai até ela, conta para ela e diz, olha, você precisa fazer alguma coisa, porque eu sei quem é Davi, ele vai entrar aqui e vai matar todo mundo. Então, Abigail, uma mulher sábia, fez tudo com uma forma articulada para persuadir Davi. Ela prepara os alimentos, coloca tudo num cesto, não conta nada para o seu marido e ela vai se encontrar com Davi e usar o poder de persuasão. A mulher, ela não tem força física, mas ela tem a força da persuasão. Provérbios diz que a força da sabedoria é mais forte que a força física. É exatamente isso que Abigail vai fazer. Ela aproxima de Davi e ela fala palavras bonitas, elogia Davi, entrega comida, persuade Davi com suas palavras e ela então desarma Davi sem usar as suas mãos. Davi então no verso 26 diz para ela, olha, você me impediu de derramar sangue, bendita seja você, mulher, que me impediu de cometer uma loucura. E no verso 35, então, ele diz para ela, vá em paz para sua casa, porque eu ouvi a tua petição e entendi, e ninguém vai morrer. Então, aprendemos aqui o que diz Provérbios, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Há um jeito certo de falar, há um momento certo de falar, e há uma forma correta de agir. Agir precipitadamente, ou às vezes omitir, né? Quantas mulheres são omissas que diz, vou deixar acontecer para o meu esposo aprender, né? Não, ela sabia que um ato dela de coragem, de posicionamento, poderia salvar muita gente da morte. Passado um tempo, Nabal morre e Abigail casa-se com Davi.